hoje para o investidor que falar assim, pô, eu quero replicar a carteira do Barsi? É possível? Perfeitamente possível. Claro que não necessariamente ele vai ter o mesmo retorno, porque os preços são diferentes, né? É muito disso porque as nossas carteiras pessoais, inclusive a minha carteira, não é igual à carteira do Barsi. Né? Depende do timing que você começa, do seu poder de aporte mensal, inclusive do horizonte de investimento que você tem pela frente. Né? Então, são escolhas pessoais, mas se você quiser, você pode pegar lá a lista de empresas que o Barsi investe, estudar e começar por aí, por exemplo. Mas hoje vocês têm essa indicação, tipo, tem como teu aluno ou o cara que assina a tua plataforma, ele fala assim, ó, esse mês a gente aconselha a se comprar essas três. Então, a gente tem a plataforma que é um ecossistema completo em que o assinante, o aluno, enfim, ele consegue identificar por algumas métricas que a gente ensina quais são as ações ali aportáveis naquele mês. Então, hoje a gente tem um negócio que é muito mais ensinando a pescar do que dando o peixe diretamente, né? Uhum. Seria muito fácil entregar uma carteira recomendada, enfim, mas não é o que a gente se propõe no final do dia, né? Eu estou ensinando aquela pessoa a como ela construir um patrimônio de longo prazo que gere uma renda no futuro, né? Então, na nossa opinião, é muito importante que essa pessoa saiba o que ela esteja fazendo, porque ela vai ser ali a sua própria gestora, o seu próprio gestor ali da carteira que ela está fazendo, né? Agora, olhando para a expansão dos negócios, obviamente que a gente está olhando para outras linhas de crescimento nesse sentido, né? De fazer pelo cliente, né? Mas com muito cuidado, porque a gente sempre foi ensinado na nossa metodologia de que o cliente, o investidor, ele precisa estar no centro das decisões. Não é simplesmente delegar a carteira e esquecer e olhar uma vez por ano quando for fazer o imposto de renda, né? A gente é veementemente contra esse tipo de terceirização, né? Porque ao você terceirizar o patrimônio, você terceiriza a culpa também, né? É muito fácil depois você virar e falar, pô, mas Sim. investi nos negócios aqui que eu não sei o que é. Mas, pois é, o dinheiro é seu, você apertou o botão, a responsabilidade também é sua. Então, eu acho que faz parte também do amadurecimento do investidor, ele estar ciente das decisões que ele está tomando para a carteira dele, né? Então, começamos assim. E essa metodologia ela serve para o Brasil, para investir no Brasil e em qualquer lugar do mundo? Sem dúvida, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você tem banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? E, historicamente, em todos os países, costumam ser setores, inclusive, de margens bastante altas e também são boas pagadoras de dividendos. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, obviamente, é um mercado mais maduro, é um mercado com 200 anos de histórico. Você tem ali uma infinidade a mais de empresas para investir do que aqui no Brasil. Né? A diferença no Brasil é que aqui é tão incipiente ainda, a gente está falando de 55 anos de histórico só, sendo que 30 apenas são confiáveis desde o Plano Real. Então, a gente ainda tem uma certa instabilidade, uma volatilidade que permite que o investidor ainda selecione as suas ações com muita facilidade. Como eu disse, aplicando os nossos filtros, você sobram 30 empresas no final do dia. Você escolhe a que mais for aderente ao seu perfil. Você pode escolher as smalls ou as blue chips, que são as empresas maiores. Então, é um mercado que ainda te permite surfar no stock picking, que é você mesmo selecionar suas próprias ações, né? Lá fora, de novo, um mercado mais maduro, com muito mais opções de investimento, está se popularizando cada vez mais o investimento passivo através dos ETFs. Então, você, ao invés de selecionar as suas ações, você seleciona bons fundos passivos que sigam determinados índices e tem uma infinidade, inclusive, de ETFs temáticos lá. Então, se tem algum tema, alguma indústria, algum setor específico que te interesse, você pode investir diretamente através de um ETF, de maneira que ele replique um índice. Né? Em mercados maduros, tende a ser mais eficiente. No Brasil, que ainda é um mercado ineficiente. empresa. Exato. Essa ineficiência, obviamente, como a média é muito baixa, a média de conhecimento, você tem 2% da população brasileira apenas investindo. Então, as empresas que chegam à bolsa são as grandes vencedoras. São as que conseguem repassar a inflação para os seus preços, até mais, né? Porque tem esse poder de mercado. Enfim, são provavelmente os players que vão continuar ganhando, né? Então, são empresas resilientes nas crises e que são um pouco mais defensivas em momentos de crescimento, mas, de novo, são as empresas vencedoras que estão aí há mais de 100 anos, né? E você só faz investimento na bolsa
ou você faz investimento também fora da bolsa? Por exemplo, tem uma empresa interessante que segue todos o seu checklist, tem uma governança boa e está apta ou gostaria de receber algum investimento. Não, só invisto em empresas listadas. Na verdade, a gente nem fala que investe na bolsa, a gente investe em ações, né? Porque o pessoal confunde muito a bolsa como se fosse uma coisa genérica. Nada mais é do que um grande marketplace em que você escolhe a quem você vai se associar. Nada mais é do que isso, né? Na verdade, é só burocracia. Exato. Né? É só coisa da papelada. É uma prateleira de oportunidades, né? Então, a bolsa em si não existe, né? O Ibov é um índice teórico, é uma carteira ponderada, em que 10 ações, a maioria delas ou bancos ou commodities, vai influenciar para onde o humor da grande maioria vai, né? Mas quando você se aprofunda e busca empresas com essas características específicas que eu comentei, né? Você consegue encontrar oportunidades tanto com o mercado subindo quanto com o mercado caindo, né? Mas só empresas listadas é o nosso foco. E quando você começou a investir? Eu comecei a investir com 14 anos, 2008. 14 anos. O Barça também não acertou o timing para mim. Logo antes ou logo depois daquela queda? Antes. Começou bem. Colocou a mesada ali, ó. Bravo, é bom. É bom começar. É bom começar apanhando, viu? Porque se você acerta muito de cara, você acha que você acertou porque você é bom. Não. Mas é bom, né? E como são aportes mensais, na verdade você torce para a bolsa cair, porque com os mesmos R$1.000 de todos os meses você compra mais ações, né? Claro que é fácil falar, mas agora com a bolsa caindo, por exemplo, tem muita gente que ficou desesperada e é fácil você ser investidor de longo prazo de bolsa com taxa de juros a 2%, como foi na pandemia. Agora, indo para 15% agora esse ano, né? Então, mas aí que tá. 15% ainda é bom investir na bolsa? Sem dúvida nenhuma. Principalmente nesses momentos. Porque toda vez que você tem uma Selic a 15%, você tem algum outro investimento excelente, subavaliado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Banco do Brasil. Pagando 12% de yield líquido de imposto. Real. 12% é uma métrica real. Vai pagar 12% ao ano. Fora no preço de hoje. Fora o potencial de valorização que está implícito, né? Porque o retorno total ele é o dividendo reinvestido ao longo do tempo, mais a variação patrimonial. A única diferença é que na renda fixa, só a renda fixa. O preço do título também varia e muito. Inclusive, quem foi em IPCA mais 5, 6,5 ano passado, achando que logo ia vender e não mirou justamente em levar o título até o vencimento, também está perdendo aí mais de 20% hoje na marcação a mercado, né? Então, na renda fixa, você sabe o que você está contratando. Levou até um vencimento, você leva 15%. Está excelente. Para um recurso de curto, de médio prazo, acho que está excelente. Agora, toda vez que isso acontece, isso é histórico, você tem ativos subavaliados na bolsa, né? Porque a taxa de juros ela é implacável. Obviamente, a relação risco-retorno ela fica mais sensível e o investidor vai demandar um prêmio extra sobre os ativos que ele vai comprar. Então, obviamente, coisas boas e coisas ruins caem muitas vezes na mesma medida. E é justamente nesses momentos que você tem que estar preparado e ter caixa para comprar. Não só isso, mas você ter uma estratégia bem definida, né? Também não adianta você ir atirando para tudo quanto é lado e não ter um foco, né? Então, são nesses momentos que você consegue antecipar a sua previdência na bolsa. Porque ninguém está falando, empresas maravilhosas, em momentos impopulares, né? Além de ter um momento impopular na bolsa. Então, é o momento ideal para você começar a investir, né? E é melhor segurar dinheiro para esses momentos de crise entrar ou é melhor ir aportando mensal? É melhor ir aportando mensal. Por quê? De novo, mesmo em momentos de bolsa em alta, você consegue ter boas oportunidades em determinados setores. Vou dar um exemplo. 2021, a gente tinha acabado de sair da pandemia, a bolsa deu uma bela de uma recuperação ali até o primeiro semestre. Ao mesmo tempo, você tinha a taxa de juros ainda abaixo de 2 dígitos, estava bem baixa, e você tinha um IGPM começando a embicar. Uhum. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o setor de seguros? Começou a descasar os passivos dos ativos, porque o IGPM subiu antes do IPCA, né? Então, os passivos começaram a subir, as empresas seguradoras, por exemplo, a BB Seguridade, teve que fazer um aporte, uma capitalização na empresa. A cotação despencou. Foi lá para baixo. Quer dizer que a ação perdeu o fundamento? Não, está passando por um momento ali
Obviamente teve que capitalizar, mas isso já aconteceu outras vezes na história, então a gente teve muita segurança de comprar naqueles momentos, né? Isso foi 2021, 2022. É um descasamento temporal. É questão de tempo para o IPCA também acompanhar o IGPM. Então, E você repassar o preço para a ponta. exatamente. Então, o setor de seguro ele funciona como um pêndulo. Quando a taxa de juros cai, geralmente se ganha mais com a emissão de novos prêmios. Quando a taxa de juros sobe, você ganha menos, reduz-se a parte comercial, vamos dizer assim. Então, reduz o ganho com novas emissões de prêmios. E você ganha muito mais, por exemplo, com os recursos que estão lá parados em caixa, com a tesouraria, que são os resultados financeiros. Então, é um setor que está sempre se beneficiando, independentemente do macro, do que estiver acontecendo. É um setor extremamente defensivo, né? Em que o consumidor paga e reza para não usar. E ainda é um setor bastante subpenetrado no Brasil, tem muito para crescer ainda, em termos de regulamentação, enfim, é um setor que gosto bastante. Então, enfim, e naquele momento a gente tinha uma grande recuperação depois do pós-pandemia, e você tinha ali uma empresa, uma BB Seguridade, cotada a R$18, mesmo com o índice estando a 130 mil pontos. Entende? Então, independentemente do Ibovespa, você consegue achar, sim, boas oportunidades, a depender de alguma coisa que esteja acontecendo com um setor ou com uma empresa específica. Então, você pode ir fazendo o seu aporte mensal tranquilamente, porque isso exprime também uma certa humildade perante o mercado. Eu não sei quando vai vir a próxima crise. A gente não tem ideia. E geralmente as crises mais graves são aquelas que ninguém está prevendo, porque se você todo mundo se prepara, você antecipa a expectativa, uma parte disso já está no preço. Agora, as que te pegam de calça curta é aquela que ninguém está imaginando que vai vir, e aí vem e Mas no mata caso, meio por mundo. exemplo, ali do Covid, né? Na hora que começou a perceber que ia ter uma derrocada, ia ser grande derrocada. Nesse momento, vocês venderam, shortearam ou não fizeram nada, esperaram, na hora que bateu lá embaixo, você falou, agora eu vou encher o carrinho, comprei e esperei, ou não? Compramos tudo que era possível. Tudo o que era possível, assim, claro, né, num limite de segurança, sem usar reserva de emergência nem nada, mas todo o caixa que tinha ali disponível, vou ser bem honesta, o meu caixa acabou entre o terceiro e o quarto circuit breaker. Eu não consegui segurar. E aí, bom, eu sei que eu tenho um aporte mensal, tenho uma renda todos os meses, parte dela eu destino ainda para a bolsa, tenho fluxo de dividendos. Então, essa estratégia te permite também você, na medida do possível, sempre tem alguma liquidez para você usar como caixa e fazer novos aportes, né? Então, a pandemia foi um momento marcante. Claro, ninguém ia adivinhar que iam ter 6 circuit breakers ao mesmo tempo, né? E essa situação ainda continuou por 2 meses, né? Até março, abril ali, ainda depois o negócio estava... mas também assim, na mesma velocidade que caiu, subiu depois, né? Que foi estranho, né? Foi um estilingue.